Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria deixar uma mensagem com vocês desta noite. A propósito, como foi seu dia? Como está sendo o seu dia nessa quarentena aí, continuação da quarentena, esse confinamento? A propósito, eu queria falar de um confinamento mais do que especial. O principal confinamento registrado na Bíblia. Você sabe qual que é? Da Arca de Noé. É verdade. Essa história da Arca de Noé, que, olha, tem muitos cristãos que até duvidam um pouco que realmente existiu uma Arca de Noé, por incrível que pareça. É interessante que eu estava assistindo um documentário há pouco tempo atrás a respeito de uns arqueólogos que estavam obcecados por encontrar algum ferimento, algum vestígio, né, da Arca de Noé. Então eles fizeram uma grande expedição para aqueles lugares onde, de acordo com os relatos bíblicos, a arca teria repousado. Né? Só que o lugar é inóspito. Uma expedição àquele lugar, aquelas regiões ali, é difícil acesso, fora os conflitos militares que ocorrem constantemente naquela região. E tudo é muito difícil, tudo realmente é muito difícil. E tem também, se a gente for falar aqui um pouquinho da questão de comprovação científica, existem homens que foram fazer trabalhos em montanhas, em lugares no alto, e chegaram à conclusão, esses homens nem cristãos não são, nem acreditam em Deus, chegaram à conclusão que aqueles lugares, em altíssima altitude, foram fundo de oceano em algum tempo no passado. Isso nos dá apenas realmente alguns vestígios de que algo realmente aconteceu em relação ao dilúvio. Como eu disse, essas expedições, eles não conseguem mais de com as fotos distorcidas, pedaços de fragmento ali, aquelas coisas assim, e que não conseguem comprovar cientificamente, arqueologicamente, a existência da Arca de Noé. Na verdade, não precisa. E outra coisa, mesmo que se consiga achar toda a arca intacta, mesmo assim, as pessoas, muitas delas, não vão acreditar. Por quê? Porque o Evangelho, ele se crê nele, pela fé. A forma de nós estarmos conectados com Deus e com as coisas de Deus é pela fé. Não adianta nós cientificamente provarmos absolutamente nada em relação à Bíblia. Os incrédulos vão continuar incrédulos. E aqueles que creem vão continuar crendo, ainda que a história possa parecer absurda. Mas olha, aquilo que me faz pensar, aquilo que me faz crer, aquilo que me faz realmente entender e aceitar a história da arca é a palavra de Jesus. O próprio Jesus, ele ratificou a história de Noé, quando ele cita Noé e a própria arca nos evangelhos. Também Pedro, Judas, Paulo, o autor dos Hebreus, todos eles citam Noé e a história da arca. Mas eu queria ler esse trecho que diz assim, em Gênesis capítulo 6, do verso 12 a 14. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Olha que interessante. A história da Arca de Noé traz alguns ensinamentos. O primeiro deles, a maldade humana pode chegar a proporções insuportáveis. O próprio Deus, também em Gênesis, no capítulo 8, no verso 21, diz assim,
a imaginação do coração do homem é má desde a sua infância, ou desde a sua meninice. Olha que constatação terrível que o próprio Deus dá acerca da humanidade, desde a sua meninice. Mas interessante também, nos ensina que sempre haverá alguém que atenda. Sempre haverá alguém ali na mira de Deus e que corresponda ao seu chamado, corresponda ao seu amor. A Bíblia diz assim, e Noé achou graça aos olhos de Deus. Né? Noé achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6, no versículo 8. E no versículo 9 diz assim, Noé andava com Deus. Bom, também existe um ensinamento interessante, né? De que existe uma chance de escapar. A Bíblia chama Noé de pregador da justiça. Por quê? Porque Noé foi durante todo o tempo em que ele construiu a arca, uns estimam aí que foi aproximadamente 120 anos que a arca foi sendo construída. Alguns até determinam que Noé pregou durante 120 anos, mas a Bíblia não diz quanto tempo que Noé pregou e nem como ele pregou. Mas uma coisa é certa, Noé pregou com a sua vida diante de Deus, com a sua conduta, e pregou com a construção da arca. Eu queria fazer algumas conjecturas em relação a essa construção aí. Vamos pensar o seguinte, provavelmente, durante a construção da arca, deve ter durado aí esses 120 anos, Noé deve ter contratado pessoas. Olha, afinal, ele tinha 3 filhos, já eram de idade, já eram até casados, mas 4 homens construindo uma arca imensa, pouco provável. Há uma chance muito grande, a Bíblia não diz, mas fazendo aqui as nossas conjecturas, a gente pensa que Noé provavelmente contratou pessoas para trabalhar na arca. Já pensou nisso? Pessoas trabalharam na arca, mas não entraram nela. Tem muita gente que trabalha na arca. Sabe o que a arca simboliza? Sabe o que a arca representa? Representa a igreja. E quem sabe, Noé contratou alguns homens, sabe aqueles que só trabalham quando o chefe está perto? Noé passava, eles trabalhavam. Noé se distanciavam, eles começavam a jogar, a mandar mensagem no WhatsApp. Já pensou nisso? Tem gente assim, só trabalha quando o chefe está perto. Mas o fato é que ninguém entrou na arca a não ser Noé e a sua família. Tem gente que se une à construção da arca, que, como eu disse, é o tipo da igreja, mas não vai entrar nela. Só usufrui da arca, mas não tem comprometimento com as coisas de Deus e nem com a igreja em si. É interessante aqui que a arca, após a subida das águas, pode ter se tornado um lugar muito difícil. Você imagine a quantidade de animais que estavam dentro da arca, a quantidade de alimento que foi colocado dentro da arca para alimentar esses animais durante todo aquele tempo. Eles não sabiam quanto tempo eles teriam que ficar lá dentro da arca, mas fato é que o fedor dos animais, o barulho dos animais, é certo que muitos animais têm a capacidade de hibernar durante longos períodos, mesmo assim o barulho devia ser insuportável, a trabalheira. Estar ali dentro da arca, conviver dentro da arca, com certeza não era uma tarefa muito fácil. Mas é óbvio que não havia só os problemas. A arca também tinha coisa boa, com certeza. Com certeza eles tiravam tempo ali para louvar a Deus, para ter comunhão uns com os outros. Afinal de contas, Deus estava com eles ali dentro daquela arca. Mas é preciso entender que não é fácil. O evangelho não é fácil, igreja não é fácil. Existem muitos e muitos problemas, mas era o único lugar onde havia salvação. A arca, naquele momento ali, era o único lugar onde havia a vida. O restante, quem estava fora da arca, pereceu, tanto homens como animais. Eu tenho certeza que, apesar dos problemas, eles tinham
a presença de Deus continuamente com eles aí. E Noé? O que será que Noé representa? Noé representa para você. Eu vou dizer o que Noé representa. Noé representa Jesus. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Noé andava com Deus. Jesus foi o único homem em que se achou nele algo que pudesse agradar perfeitamente a Deus, a ponto dele poder ser o sacrifício perfeito. João Batista, quando viu Jesus e ele estava com os seus discípulos ali, ele apontou para Jesus e disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula. Aquela pessoa que viveu, apesar de ser tentado em tudo, a Bíblia diz, ele não pecou em nenhum momento. Por isso o seu sacrifício foi aceito diante de Deus. E olha que interessante, ele entrou para dentro da arca com a sua família. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós entramos para a família de Deus, ele olha, vem para a arca, você vai para a arca comigo, você vai estar comigo na arca, você vai estar em segurança. Glória a Deus, Jesus nos põe na arca, a salvo. Glória a Jesus. E o dilúvio? O que representa o dilúvio? O dilúvio representa o ato de Deus separando o crente do ímpio. Jesus disse o seguinte no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 37 a 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje é o tempo da oportunidade. Vem para a arca. A Igreja de Cristo, não a denominação A ou B, não a igreja templo, instituição, mas a igreja corpo de Cristo. Aquele corpo de Cristo que está espalhado por toda a face da terra, todos aqueles que creem em Jesus, não apenas creem nele, mas entregaram a ele o seu coração e a sua vida. Vem para a arca, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e a vida da sua família também. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.